Sejam bem-vindos aí à nossa terceira aula do curso de Git. E na aula de hoje, então, nós começaremos a realmente utilizar o Git, certo? E vamos inicializar ele num projeto nosso. Então, me acompanha aqui na tela. O que eu fiz até agora? Ó? Atrás aqui do meu VS Code tem uma pasta vazia. Eu criei essa pasta, beleza? E aí depois, o que eu fiz? Eu simplesmente vim aqui e abri essa pasta do meu VS Code. Daí eu sugiro que você faça o mesmo aí, para a gente estar na mesma página, beleza? Então essa pasta está aqui aberta, ó, na minha esquerda. E aí eu vou criar aqui, ó, um arquivo, por exemplo, site.html, tá? E a gente cria um site aqui bem brevemente, curso Git, ok? E aí eu vou rodar um H1 aqui. Esse é o nosso curso de Git. Pronto, um site bem simples. E aqui o Git ainda não começou a atuar, beleza? Não tem nada de atuação do Git aqui. Se você vier aqui, nesse símbolo de controle de fonte, de código fonte, você vai ver que tem algumas opções relacionadas aqui ao Git, ó, como, por exemplo, inicializar o repositório. Isso, por enquanto, nós vamos ignorar, porque é aquilo que eu falei, isso daqui já é a versão gráfica do Git, é a GUI. Mas nós vamos começar pela CLI, ou seja, pela linha de comando, justamente para a gente entender melhor os funcionamentos do Git, beleza? Então, vou apertar Ctrl B para ignorar isso. E vou apertar Ctrl J, então, para nós abrirmos a nossa linha de comando. E aí eu vou vir aqui, ó, vou selecionar qual console eu quero, qual tipo de terminal eu vou querer. Eu vou querer, pessoal, o Git Bash, ó, que ele já instalou para a gente. Ó, que bacana, abri aquele Git Bash lá, que é o mesmo que a gente utilizou para configurar o nosso Git. Então, se eu vier aqui e der um Git version, ele vai me mostrar a versão do Git. Se eu der um git config list, ele vai mostrar a lista das nossas configurações, etc. Aí perceba, aqui eu não estou conseguindo sair dessa página. Ó. O que você faz para sair? Você aperta aqui. Pronto. E aí dá um clear. E já era. Certo? Beleza, pessoal. Mas então vamos inicializar o nosso Git nessa pasta aqui, Git, que eu criei. Então, ó, eu tenho aqui, vamos ver de novo. Ó. Eu tenho aqui uma pasta Git e dentro dessa pasta eu tenho o mero site.html. Eu estou aqui nesse estágio, veja. Deixa eu ver em qual estágio, aqui, ó. Então, eu tenho uma pasta aqui chamada Git, tá? Não é a .git que é oculta, mas é a pasta Git, certo? E dentro dela eu tenho um arquivo. Agora eu vou pedir para o Git criar a pastinha dele, ó. Vou pedir para ele fazer isso daqui. Como é que eu faço para ele fazer isso daqui? A gente abre aqui, vamos no nosso console, no nosso terminal, e eu vou primeiro certificar de que o terminal está na mesma pasta aqui que eu estou no VS Code. Como é que eu faço isso? Eu rodo o comando pwd. Então aí ele vai me dar o diretório que eu estou e justamente na minha pasta git, tudo maiúsculo, certo? Aí eu vou dar então o comando git init e ele vai inicializar o git nessa minha pasta git. Vamos ver. Ah lá, inicializou. Ou seja, perceba aqui, ó, dentro da pasta git, ele criou aquele arquivo .git, ó que legal, o .git. Então a gente está aqui agora, ó. Ok? A gente fez isso aqui já, a gente já tem o nosso site aqui, mas nós agora também temos a pasta .git. E se eu abrir a pasta git, tudo maiúsculo, eu não vou encontrar aqui a pasta .git, mas eu vou conseguir encontrar ela se eu pedir para mostrar aqui os itens ocultos. Ó que bacana. Mostrar itens ocultos. Ah lá, aí apareceu a pastinha .git. Ó que bacana. Ainda nós não temos nada aqui dentro, porque eu não adicionei nada a esse local aqui. Ó. Então, isso daqui ainda está vazio no meu caso. Ó. Vamos até apagar. Ó. Ele está assim. Ó. No meu caso, ele está assim. Tem nada ainda. Certo? A staging area está vazia. Como é que eu vou jogar o meu site aqui dentro da staging area? Então, para ver que está vazio, a gente pode rodar o comando git status. Tá? Git status. Olha lá, você não tem commits ainda, é isso que ele está falando. E os seus arquivos também não estão sendo rastreados pelo Git. Então, a gente pode ver aqui no nosso VS Code que eu tenho uma pequena letra U aqui, ó, do lado do meu arquivo. O que quer dizer U? E além disso, o meu arquivo está com o texto verde agora. O que isso quer dizer? Quer dizer que ele está untracked, ou seja, que ele não está sendo rastreado pelo Git. Ou seja, ele não está dentro da staging area. Ele não está aqui dentro. Então, o meu arquivo ainda não tem nada a ver com o Git. Esse meu arquivo aqui está sozinho.
Ele está exatamente nessa situação aqui. Eu tenho o meu arquivo, mas ele não tem relação com o Git ainda. Como é que eu faço para estabelecer a relação desse cara aqui com o Git? Eu vou precisar pegar esse cara, certo? Fazer uma cópia dele. Vamos fazer uma cópia dele aqui e jogar ele dentro da staging area. Olha que bacana. Vou ter que fazer isso daqui. Como é que eu faço isso daqui com comando? Com comando, você vai fazer assim, ó. Deixa eu limpar tudo. Você vai fazer git add, ou seja, adicionar, git add, e aí o seu site, site.html. Só que o que acontece? Eu tenho que fazer isso para cada arquivo que eu queira adicionar. Vamos supor que eu tivesse aqui um outro arquivo também. Ó. Vamos colocar aqui new file, que vai ser o site.css. Tá? O site.css, se eu rodar esse comando git add site.html, ele só vai adicionar o meu HTML, não é verdade? Ó, vou até rodar aqui, ó. Ele vai adicionar só ele. De modo que agora, a letrinha aqui que antes era U, ficou A, ó, perceba. O meu site CSS ainda está não rastreado, o que não é verdade mais para o site.html, que agora sim ele já está aqui, ó, na staging area, beleza? Mas daí, eu tenho que rodar esse comando para cada um dos arquivos que estiverem dentro da minha pasta que eu queira adicionar para a staging area? Não, pessoal. Se você tivesse, por exemplo, 10 arquivos aqui, você conseguiria adicionar todos eles com um só comando. Qual é que é esse comando? Git add ponto, tá? Espaço ponto. Git add espaço ponto. Aí ele adiciona tudo. Lá, perceba, todos agora estão com o Azinho aqui, que justamente está significando que ele já está na staging area. Então, vamos rodar um git status aqui agora para ver. Ah lá, você não tem commits, ou seja, você não tem versões prontas. Todas elas são rascunhos. Todas elas estão na staging area ainda, que justamente corresponde a essa área aqui ainda. Você não tem nenhum commit. A gente está nessa situação aqui. A gente tem o site.html e o site.css. O site.css não está aparecendo aqui, mas ó, se eu for ver aqui, os dois arquivos estão aqui, ó, o site.css e o site.html. E olha aqui o que ele está falando, ó. Mudanças que podem vir a se tornar uma versão um dia. Ó, elas ainda não são uma versão completa, porque elas estão aqui ainda para ser commitadas, digamos assim, para receber um commit. Elas estão aqui justamente, nessa staging area aqui. Beleza? Bom, beleza. E outra informação que o git status está trazendo para nós é essa aqui, ó. On branch main, ou seja, ele está falando que nós estamos na branch main, que é aquilo que a gente configurou lá no passado. Ainda não vamos aprofundar no que ele está dizendo aqui, mas já vai percebendo que a gente está chegando perto, tá? Além disso, aqui no VS Code, aqui embaixo, eu tenho, vocês podem ver, ó, no canto inferior esquerdo, você clica aqui, você vê que você tem, ó, você está na branch main, ó. Então é compatível com o que ele está dizendo aqui, ó. Você está na branch main. E aí aqui, ó, no seu VS Code, está falando, você está na main, ó, certo? Tá a palavrinha main aí. Se um dia a gente mudar de branch, depois a gente vai ver como que é isso e vai ver o que é a branch, né? Vocês não devem estar entendendo. Mas se eu mudar para branch, por exemplo, que tiver um outro nome, esse outro nome vai aparecer aqui no VS Code também. O VS Code vai mostrar para a gente isso daí. Beleza? Então, isso daí eu já adicionei os dois aqui no meu staging area. Aí vamos supor que eu queira adicionar uma inovação aqui no meu código. Eu vou adicionar um H2 agora, tá? Um H2. E aí eu vou dizer que isso daqui foi a atualização número 1, né? Beleza? E aí eu vou salvar aqui, Ctrl S, e vou pedir um git status. Você perceba que ele já mudou a corzinha do site.html e mudou a letra para M. Então vamos rodar um git status. Olha lá. O que acontece, pessoal? A partir do momento que eu modifiquei esse meu arquivo, essa alteração que eu fiz, ela saiu aqui da staging area. Então, na minha staging area, eu tenho o meu site lá, só que o site antigo, sem a alteração que eu fiz nesse arquivo aqui. Então, eu preciso rodar o git add de novo, tá? Então, vamos rodar. Vamos até aproveitar aqui, ó, adicionar um ID para esse cara. Não, nem precisa ID. Vamos adicionar um CSS aqui para o H1, que ele vai ter uma color aí de... Podemos colocar red. Pronto, resolvido. Uma color red. Olha lá, agora os dois estão precisando ser adicionados na staging area novamente. Porque a minha staging area ela tem um arquivo lá, mas é o arquivo que não tem essa atualização aqui. Ó, não tem. E não tem essa atualização aqui. Então a gente vai precisar atualizar de novo. Git add
Ponto. Olha lá, agora ele mandou tudo para o staging area de novo, para a área de rascunho de novo. Aí legal, eu acho que a gente já está pronto para lançar a versão 1 do nosso arquivo, do nosso determinado programa. Até fazer um adendo aqui, a gente está fazendo nós estamos versionando o código de um arquivo HTML e de um arquivo CSS aqui, desse nosso projeto que está na pasta Git. Você não precisa versionar coisas relacionadas a código somente. Se você tivesse arquivos TXT, você poderia versioná-los também e controlá-los também aqui, tá? Eu só estou trazendo o Git aqui justamente para um enredo relacionado à programação, né, desenvolvimento. Embora HTML e CSS ainda não sejam linguagens de programação, né? Uma linguagem de programação começa realmente ali no JavaScript. Mas aqui está realmente no ambiente já de desenvolvimento, certo? E coisas relacionadas, pelo menos, à programação. A gente está trazendo para a nossa realidade. Então está aqui, Git add, os dois estão no staging area, mas agora eu quero passá-los para cá. Eu quero fazer com que ele venha para cá, para a minha versão pronta. Então eu vou ter versão 1 aqui. Como é que eu faço isso? Aí você vai rodar o comando git commit, ou seja, você vai colocar a tua primeira versão lá. Ou melhor, antes disso, antes de dar o commit, vamos apresentar para vocês o comando git log. Olha lá. E ele vai falar para mim, ó, a tua branch atual, ela não vai ter nenhum commit ainda, certo? Não tem nenhum commit, você não tem nenhuma versão ainda. Você só tem coisas no staging area, você só tem rascunhos, mas você não tem versão consolidada. Então vamos criar agora então nossa versão consolidada. Git commit, tá? Traço M, e aí você coloca aqui uma mensagem, né? Git commit traço M de mensagem. Aí você coloca aqui mensagem, versão 1 do nosso projeto, por exemplo. Legal? Então vou comitar, hein? Apertar Enter aqui e já era. Agora então a gente tem a primeira versão do nosso projeto. Se eu der um git log agora, ele vai me mostrar, ó. Houve um commit aqui, ó, tá? Esse commit está na main, o autor foi o Pay Academy e o e-mail dele é esse aqui, tá? E aí tem a data aqui e a mensagem que o Pay Academy colocou aqui. Então isso aqui numa realidade de empresa é bastante eficiente, porque você vai ter sempre o nome de quem fez a atualização e o e-mail dessa pessoa que fez a atualização. Então você vai ver essa atualização e vai perguntar para ela alguma coisa relacionada a essa atualização. Ah, por que você fez assim e não assado e tal? Opa, eu acho que você errou aqui, etc. E você vai conseguir conversar com a pessoa, você vai ter todas as informações que você precisa. E aí vai ter ainda uma mensagem aqui, beleza? Uma mensagenzinha aí de quem criou esse commit. Então, pessoal, esse aqui foi o funcionamento mais básico e mais, digamos, essencial do Git, que é você justamente trazer ele da staging area aqui e colocar ele aqui no histórico de commits, ou melhor, no teu repositório local, beleza? Então a gente conseguiu lançar a nossa primeira versão aqui desse projeto. Então vamos fazer uma recapitulação aqui dos nossos comandos. A gente começou com o git init na nossa pasta, tá? Git init. A gente deu um git add e aí o nome do arquivo, certo? Ou, ao invés de nome do arquivo, a gente poderia colocar o ponto, daí ele vai para todos. Então, all, ele iria para todo mundo. Todos os arquivos que estão em determinada pasta. E aí, depois disso, a gente foi para o git commit, traço M, e aí a mensagem que você quer dar para quem for ver depois o git log. Então, a mensagem aqui. A mensagem, e aí depois o git log. Nós vimos também git status, né, para ver o status. Até vamos rodar o git status aqui para a gente ver o que acontece. Que a gente viu o git log, mas vamos ver o status. Ó, o status ele vai falar que você está aqui na branch main, você não tem nada para fazer um commit. Por que eu não tenho nada para fazer um commit? Porque a minha staging area está vazia. Ó. A minha staging area está vazia. Eu já transferi a minha staging area para cá. Agora, se eu vier aqui e fizer alguma alteração nesses caras, e aí eu der um git add, aí vai ter coisa aqui para eu fazer, certo? Então, vamos até fazer isso. Vou colocar aqui, atualização 2. Pronto. Atualização 2. E aí eu vou dizer que todo H2 vai ter a cor magenta. Beleza? Olha lá, agora os dois precisam ser movidos para a staging area.
E se eu der um git status agora, ele vai falar isso para mim. Ó. Então, na branch main, ó, você tem duas mudanças aqui. Precisa dar um git add aqui. Ó. Então, vamos supor que eu queira mandar todos aí para a staging area. E aí eu dou agora um git status, ele vai falar para mim que eles agora podem ser commitados, ou seja, podem virar uma versão final se assim eu entender, se assim eu quiser. Aqui só que não atualizou. E aí vamos então mandar um git commit -m versão 2. Pode ser. Olha lá, pronto, está todo mundo commitado, git status tal. Beleza. Nada para fazer commit, certo? Não tem mais nada para commitar. Eu já commitei tudo o que tinha que commitar. Ok? Vamos supor que eu venha aqui nesse HTML e crie uma atualização 3. Tá? Atualização 3. E aí ele vai pedir de novo para eu adicionar isso daqui ao staging area. Então, git status, olha lá. Vai falar, ó, o arquivo site.html, ele precisa ser adicionado ao staging area. Mas, olha aqui, se você quiser voltar ele para o que ele era antes, você também pode rodar o comando git restore. Então, git restore, e aí site.html. Ah lá, ele volta, ele perde a atualização que eu fiz aqui. Ó. Então, vamos supor que isso aqui foi um erro. Tá? Ó, vou até dar o nome aqui de erro. Erro. Tá? Aí, ó, ele saiu aqui, não está mais na staging area. Então, eu vou precisar adicionar ele, mas eu não quero adicionar, porque foi um erro. Isso daqui foi um erro. Então, eu vou mandar restaurar para a versão anterior. Restaurou. Olha lá, cadê o erro? Não tem mais erro. Olha que bacana. Então, vamos adicionar aqui na listinha esses comandos também. Git status, git log e git restore. Só isso aqui, só esses 6 comandinhos já dá praticamente 60% do que a gente precisa saber de Git. Então é realmente bem tranquilo, pessoal. Experimentem aí no computador de vocês, tentem entender e pegar essa fluência, essa agilidade. E aí na próxima aula a gente continua vendo alguns outros comandos para a gente ficar ainda mais fluente nessa ferramenta tão importante. Então eu já vou ficando por aqui, agradeço pela atenção e até a próxima aula.